Você poderia falar para gente mais acerca do vampirismo real com Y? Porque desde que eu coloquei o post, eu já recebi algumas mensagens em direct me questionando a respeito disso, entendeu? Ah, você precisa estudar um bocadinho mais sobre vampirismo, porque não sei o quê, você não sabe onde é que você está se metendo. Eu falei assim, olha, peraí, vamos conversar. As coisas não são assim. As coisas não são assim. Eu gostaria que o Lord A pudesse fazer a diferença, explicar bem para gente a diferença do vampirismo de Hollywood e o vampirismo real, ao qual você é o rei da dinastia, e com a minha querida rainha Xenda, que eu adoro, quero ver logo rapidinho aí, entendeu? Poderia explicar para gente o trabalho que você desenvolve como sendo diferencial do vampirismo que está na mídia e nos filmes, por favor. Tá, muito bem. Olha, primeiro de tudo, né, que quando a gente fala em vampirismo, a gente está abraçando um termo, a gente está abraçando o símbolo, a gente está abraçando produção cultural, folclore, mística, que vão, teriam suas raízes, assim, perdidas no tempo. Mas, a bem da verdade, desde o século XVI, XVII, foi se estabelecendo uma forma do que era o vampiro, do que era a vampira, né? Quem estabelece essa forma são os católicos e os protestantes, e essa forma é estabelecida como a de basicamente, de um inimigo da cristandade, né? É estabelecido como uma criatura que volta dos mortos para beber sangue ou roubar fluido vital e distribuir o mal entre os seus parentes em vida e pessoas do vilarejo próximos a ele. Em vida, o vampiro normalmente era alguém pactuado com o demônio, era um bruxo, era uma bruxa, depois de morto se transformava nesse ser, né, que tinha parte diretamente com Satã, dependendo, dependendo de quem contava a prosa, né? E isso vai correr o mundo, né? Vai vir o século XVIII, final do século XVIII, os escritores, os artistas vão se enamorar por essa figura e vão começar a trazê-la na sua prosa para falarem daquilo que era lunar, trágico, dos tabus que lhes incomodavam de diversas maneiras. Vai chegar na arte, vai tomar a Europa a partir da primeira década do século XIX. Chegaremos no momento que o vampiro é uma febre cultural e toda a grande capital europeia tem a sua peça de teatro, a sua ópera, os seus livretos baratos de contos de vampiros. Chegaremos através do século XX com a descoberta do cinema, as primeiras adaptações do Drácula, né, pelo Todd Browning, com o Bela Lugosi, que vai acabar sendo responsável por muito da mítica dessa imagem que a gente tem do cavalheiro elegante com uma longa capa preta. E o cinema vai disseminar tudo isso através do mundo. Esse é o que todo mundo sabe sobre vampiros. Isso é o que, justamente por todo mundo saber, ter uma ideia fixa, uma certeza absoluta, é o que aponta o grande erro. E quando a gente começa a falar de vampirismo real, né? No vampirismo real, as coisas são um pouco diferentes. A gente precisa esquecer Hollywood. Mais ou menos como aqui nas Américas a gente precisa fazer se a gente decide estudar ou entender melhor o que é o voodoo haitiano, o voodoo de New Orleans, o voodoo gnóstico do Michael Bertiot, que a gente vai falar um pouco depois. Você quer entender o candomblé, quimbanda, umbanda, palomayombe, e muitas outras riquezas, né, das nossas Américas, você precisa esquecer o que a cultura pop, o folclore e Hollywood inventam sobre tudo isso. Né? Exato. E O, são várias vertentes, Lorde A, que acabam se confundindo no imaginário também popular, não é? sim, você tem, né? O folclore é basicamente o que chamamos de cultura pop hoje em dia da gente, né? Uhum. Em as grossas gerais. Então, o que acontece? Onde está essa ideia do vampirismo real? Olha, a origem de tudo isso, a raiz, provavelmente está em algum momento na pré-história, com alguns xamãs de traços noturnos,
ligados provavelmente à escuridão enquanto elemento, enquanto fonte de força, de inspiração. Eles eram aquelas pessoas que os outros iam lhes perguntar, as pessoas da tribo, do vilarejo, iam lhe pedir curas, bênçãos, maldições, ou então conversarem uns papo cabeça, mais ou menos sobre, olha, ontem à noite eu sonhei com umas pessoas aqui da nossa tribo que já morreram, a gente já amarrou os pulsos e os pés dela para elas não saírem mais da cova, mas essa pessoa vem conversar comigo, era a mesma pessoa que eu conheci em vida, outra coisa. Olha, outra noite eu conversei com uma outra pessoa que eu nunca vi na vida, ela me contou uns negócios, essa pessoa existe, tá lá. E os outros papo cabeça, né? Olha, depois que tudo para e a gente enterra, a gente ainda vai para algum lugar, acontece alguma coisa. Esses xamãs, numa livre abordagem, considerando documentos acadêmicos, considerando a obra do micro-historiador italiano Carlo Ginzburg, e muitos, muitos outros nomes, pode ser que eles respondessem que havia alguma coisa depois, eles poderiam contar histórias que à noite eles sabiam de coisas porque eles andavam com animais de pelagem ou penas negras através da escuridão, que levavam eles a alguns lugares. Em outras regiões, eles se tornavam esses animais. E em algumas épocas do ano, principalmente com o inverno rigoroso que vocês têm aí, né? Quanto mais subia para o norte da Europa, mais rigoroso, mais o manto branco da neve e da morte cobria tudo. E o sol, aparentemente, para as pessoas de tempos arcaicos, estava indo embora, estava deixando e a morte estava tomando. E esses xamãs e suas sociedades sabiam que numa certa época do ano, se eles fizessem algumas coisas, aparentemente o sol ia retornando, a vida ia retornando, o gelo derretia, os bichos, as crias que eles tinham, o gado, cabritos, bodes, começavam a parir novas crias, a vida começava a voltar para a terra, e eles eram uma peça, então, fundamental para a sobrevivência ao inverno. Eles eram uma peça fundamental quando uma epidemia, naquela época eu não sabia o que era isso, era um ataque mágico de uma outra tribo, era jogada sobre eles. E essa tradição foi passando à frente. O Carlos Ginzburg fala sobre os Tautos, os Madzeres, os Vurdolaques, os Vricloacas, os Istrigoi, que me são particularmente muito caros, e incontável, mais ou menos uns outros 32 nomes na obra História Noturna, Decifrando o Sabá, que a gente tem no Brasil pela Companhia das Letras, né? Uhum. E na Europa vocês devem ter por outras editoras, né? Estou certo disso. E essa é a nossa grande chave. Um outro ponto que é muito importante para a gente é que todos esses nomes que eu mencionei, a Filipa, a Rubi, mais alguns que estão aqui, mas isso são tipos de vampiros. Eu li em livros, eu vi no livro do Lord A Vurdolaques, Vricloacas, Strigóis, são todos tipos de vampiro. Como assim? Como esses nomes estão circulando por aí? Bem, esses nomes eram nomes de tribos que foram mais ou menos catalogadas a partir do século XI, XII, pelos cronistas católicos, posteriormente, séculos depois, pelos protestantes, né? Mas os protestantes, quando chegaram séculos depois, só ouviram folclore, só ouviram história, diz que me diz, conto da carochinha. Esses eram grupos que viviam longe das cidades, ou nas matas, nas fazendas, ou em comunidades mais rústicas. Eles seriam o que chamamos hoje de pagãos. Embora eles não se considerassem dessa maneira, mas aí já é um papo histórico, acadêmico, que vai levar muito tempo para a gente tocar. Mas eles tinham costumes, eles tinham celebrações em certas datas de poder do ano, eles tinham hábitos, eles conheciam sobre as ervas, eles conheciam sobre as plantas de poder, eles tinham cânticos, eles sabiam decifrar sonhos e eles sabiam transmitir essas ferramentas para os seus sucessores. Eles tinham rituais, eles tinham uma estrutura que eles conseguiam transmitir. Infelizmente, na maior parte da Europa, em meados do século XII, XIII, essa estrutura se perdeu. Fosse pelo crescimento das cidades, fosse pelo desinteresse das pessoas do mato e o interesse na vida urbana e nas facilidades promovida pelos ferreiros, por uma proto-medicina e por outros interesses e curiosidades que chamaram a atenção.
não foi exatamente a Inquisição católica ou posteriormente a protestante que dizimou tudo isso, né? Tudo isso acabou assim, foi se tornando um folclore, se tornando uma história, né? Lá na Transilvânia, na Bassarábia e nesses países, né? Esses mitos perduraram, principalmente dos vampiros, porque eram contados e muito caros às pessoas que moravam na área de montanhas, nas áreas mais altas e mais distantes, né? E eram mais desconfiadas, eram mais temerárias, né? Quem tem uma excelente pesquisa sobre isso é o Dacre Stoker, né? Sobrinho bisneto do Bram Stoker, autor de Drácula, e que realiza pesquisa de campo no território da Romênia, junto com outros grandes acadêmicos, né? E o vampirismo real, ele vai beber nessa fonte do mistério do voo noturno, que tem essas origens xamânicas que a gente contava aqui, que a gente comentava aqui. Ele vai se basear em algo, em uma espécie de hierarquia espiritual, pelo menos assim que vai surgir nos primeiros textos, nas primeiras falas do vampirismo real, quando ele se organiza ali, começo, metade dos anos 70, né? Parte nos Estados Unidos, parte na Alemanha, Bélgica e alguns países da Europa. Vai haver uma troca de correspondências eventual entre essas organizações, esses grupos, e aqui nas Américas a gente vai ter a Goddess Rosemary Sarrasra, que é a fundadora da dinastia Sarrasra e minha mãe espiritual, né? Que ela vai ter o trabalho mais longevo, com mais de 5 décadas, que vai influenciar e vai inspirar o que acontece nos Estados Unidos, no Canadá, vai dialogar com alguns agrupamentos na região da Inglaterra, né? E vai chegar a mais alguns lugares também, né? O trabalho dela é interessante porque vai vencer a Ordalha de Saturno, a prova do tempo, né? Vai atravessar, vai frutificar, até mesmo aqui na América do Sul, no Brasil, aquele famoso país logo abaixo da Amazônia, sem grandes relevâncias para o contexto da geopolítica mundial, vai chegar aqui e também aqui vai frutificar há 24 anos, deixando um devido lastro de histórias, eventos e produção cultural. A gente tem aqui na live, inclusive, a minha primeira aluna, né? Que ela usa um outro nome noturno, né? Mas está aqui com a gente, é um prazer tê-la aqui conosco, mora atualmente lá no Canadá, né? Então, é um pouco dessa história. A gente herda o legado, os fundamentos da dinastia Sarrasra, né? Onde eu fui acolhido e onde eu escolhi permanecer, onde eu me afinei, me alinhei e me desenvolvi em termos vampíricos. Eu trago isso para a América do Sul, cultivo aqui nesse solo maravilhoso, essa terra negra e vermelha do sangue de todos os povos originários, dos negros e dos brancos de toda parte do mundo que se diluíram, se misturaram, e a gente cria uma árvore com raízes bastante forte e frutos saborosos, perfumados, inspiradores na escuridão da noite, e que mais e mais eles e elas estão surgindo. Eu vejo alguns rostinhos aqui nesse encontro, outros que irão assistir depois. Espetáculo. Saudações, meus nobres amigos e amigas de Portugal, Lorde A. Veremos-nos nos dias 21 e 22 de março, na Feira do Ocultismo e Esoterismo. Apresentarei a vocês a palestra Vampirismo Real, e estou certo que será um encontro marcante, informativo, onde vamos conversar sobre a alma lusitana, o romantismo estrutural e, claro, o vampirismo real, na arte, na magia, na espiritualidade, na mística, e estou certo que será um encontro fantástico. Nos vemos lá.